Boa noite, Yassine. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Não sei aí. Também, bem, obrigado. Mais uma vez, Yassine, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui para falar de turismo em tempos de pandemia. Acredito que o Yassine é a pessoa certa para falar deste tema e acredito que teremos uma super conversa. Seja muito bem-vindo, Yassine. Eu não me apresentei às pessoas, vou pedir desculpas. Eu sou Chelsea Capes, sou gestora de programa de carreira Atitude e sou moderadora deste live. Como tinha dito antes, temos um convidado hoje que é o Yassine, que vai nos falar sobre turismo em tempos de pandemia. Yassine, eu vou pedir que se apresente aos nossos telespectadores. Bem, o meu nome é Yassine Amoji, residente em Vilanculo, presidente da Associação do Turismo de Vilanculo. Também recentemente, penso que foi em fevereiro que fui, portanto, empossado como vice-presidente do Pelouro Turismo na CTA e agora no mês de maio, portanto, fui escolhido para integrar o Conselho de Administração da Associação Internacional para a Cooperação de Turismo, portanto, que está com sede na Espanha. Portanto, há que salientar que sou o único africano portanto, no Conselho de Administração desta associação internacional e um dos papéis que tenho no Conselho de Administração, além de representar Moçambique como delegado, é representar os países africanos na cooperação turística. Ok, muito interessante, e assim dá para ver que tem um percurso bastante interessante e que nós queremos ter o prazer de saber um pouco mais de si no que diz respeito ao turismo. E antes de começarmos nas questões do nosso tema de hoje, o Yassine pode nos falar um pouco de como foi um, pensar no campeonato africano de futebol de praia que será em Vilangulo em outubro de 2022. É isso, não é? Sim, será em Vilanculo, outubro de 2022. É um trabalho conjunto que vínhamos fazendo com o município local e com a Federação Moçambicana de Futebol. Por ser uma zona turística, porque anualmente a CAF organiza o Campeonato Africano de Futebol de Praia, nós sentimos a necessidade de concorrer com Vilanculo, porque temos todas as condições necessárias para, portanto, acolher uma competição desta natureza. Um, Apresentamos as propostas. Quem apresenta a proposta é a Federação Moçambicana de Futebol, mas há certos requisitos que foram acautelados a nível dos operadores turísticos de Vilanculo. Fizemos questão de, portanto, fazer o tick no checklist da CAF daquilo que eram os requisitos em todos os aspectos possíveis, desde condições de segurança aqui a nível de Vilanculo, condições de saúde em caso de emergência, clínicas privadas, hospitais, voos internacionais, portanto, temos um aeroporto que recebe voos da região da África, hotéis em condições, com categoria de 3, 4, 5 estrelas, com preços acessíveis. Portanto, esses aspectos todos foram acautelados e isso tudo pesou para que a CAF também decidisse, portanto, entregar esta edição, a próxima edição do Campeonato Africano de Futebol de Praia para Vilanculo, Moçambique. Portanto, eu penso que isto tudo foi um trabalho conjunto. Não vamos terminar por aqui. O nosso objetivo portanto, concorrer também para o Africano do Vôlei de Praia, concorrer para um Mundial de Futebol Feminino em praia também. E quem sabe um dia, quando adquirirmos a experiência necessária e de forma gradual, podemos sim também concorrer para um Mundial de Futebol de Praia aqui em Vilanculo. Portanto, o objetivo é ver se nos próximos 10 anos a gente vai adquirindo experiência com competições continentais, regionais, por forma a Ok. criar um perfil deste destino turístico a nível de organização de eventos desportivos. Temos também no Bazaruto o Bazaruto Run, que é uma competição com fins de cariz social, portanto, todos os participantes, as inscrições são revertidas a favor das comunidades do Bazaruto para a construção da escola, do centro de saúde. Infelizmente, em 2020 não aconteceu por causa da pandemia,
Uhum. 2021 estava marcado para junho, penso eu que vai ser adiado por mais alguns meses. É a meia maratona do Bazaruto. Além desta meia maratona, temos também o Festival de Kitesurf, que realiza-se em Vilanculo. Portanto, o objetivo aqui é criar em torno deste destino turístico eventos que aconteçam durante o ano e que possam trazer vários tipos de turistas. Ok. Olha, e assim, deixa-me dar-lhes parabéns por estas iniciativas que têm estado a dar a todo o gás para o desenvolvimento do nosso país. E então, olha, é de louvar estas iniciativas, é de se louvar o seu trabalho e nós estamos todos aqui e naquilo que nós pudermos apoiar, ajudar, conte sempre conosco. Muito Quero obrigado. cumprimentar. Quero cumprimentar a todos que chegaram agora. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com Yassine. Vamos conversar sobre o turismo em tempos de pandemia. Yassine, não é novidade que a pandemia teve e tem até hoje um impacto no setor econômico. E o turismo, em particular, foi agressivamente afetado. O que eu queria saber qual foi o impacto da pandemia no turismo? Pode nos falar um bocadinho? Bem, o impacto foi extremamente negativo. É quase, eu penso que nós recuamos 5 anos para trás ou mais, não é? Uhum. É difícil estimar, portanto, assim, com certeza, porque a cadeia de valor do turismo é muito vasta. O que eu poderia dizer é que, por exemplo, em 2015, a receita, portanto, a contribuição do setor do turismo para o Estado esteve na ordem dos 18 milhões de meticais. Em 2025, em 2016 esteve na ordem dos 25 milhões de meticais. Em 2017, 36 milhões de meticais. Portanto, vamos a ver aqui um crescimento gradual a nível dos anos. Em 2018, quando tivemos, portanto, a Associação de Turismo de Vilanculo já em funcionamento, subiu de 36 milhões de meticais para 94 milhões de meticais. Estamos a falar de quase 3 vezes mais. Em 2019, voltamos a subir para 111 milhões de meticais. Portanto, isto são as contribuições do setor de turismo para o Estado, para os cofres do Estado. Mas em Ok. 2020 a contribuição caiu de 111 milhões de meticais, portanto, para 12 milhões de meticais. Estamos a falar Uau! de uma queda muito inferior àquilo que, por exemplo, era a contribuição em 2015. E pensamos nós que 2021 também vai andar à volta dos 6, 7 milhões de meticais, portanto, menos do que aquilo que foi 2020. Isto é só para termos noção daquilo que foi a contribuição direta do setor para o Estado. Mas há uma cadeia de valores do turismo, portanto, há aqueles pescadores, há aqueles agricultores, há aqueles pintores, escultores, os que faziam as camisas de capulano, os que faziam os colares, as pulseiras, portanto, todos aqueles que ganhavam nesta cadeia de valores do turismo. Há os empresários que têm os seus armazéns, as suas lojas, as suas bombas de combustível que forneciam para a indústria, portanto, hoteleira, para Uhum. os hotéis, para os barcos que iam à pesca, que iam para as ilhas, todos estes também sentiram uma queda acentuada. Portanto, é por isso que eu logo disse no início que é muito difícil nós calcularmos exatamente o prejuízo real portanto, que a pandemia causou no turismo, mas Uhum. só diretamente nós sabemos que, portanto, tivemos uma queda muito alta. Agora, temos que nos adaptar, temos que optar por outras formas de turismo. Temos que agora pensar nestas iniciativas de trazer competições para ver se nos próximos anos a gente consiga recuperar deste impacto. Bom, dá para. Quer dizer, antes de assim de falar, cada um de nós tem ideia do quão foi agressiva esta mudança toda de nível, de desnível, com relação ao turismo, todos nós conseguimos ver que bom, tudo aquilo que diz respeito ao turismo, a viagens, à hotelaria e tudo aquilo, sofreu como é que eu posso dizer, uma tempestade daquelas. E com certeza que é difícil gerir esta situação neste momento. E
quais foram as medidas adotadas no início da pandemia? É verdade que esta situação chegou de surpresa para todos nós e todos nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, não é? Então, no turismo, como é quais foram as medidas que vocês que foram adotadas logo depois que surgiu a pandemia? Bem, nós em Vilanculo tomamos medidas um pouco drásticas, se calhar porque estávamos a acompanhar a pandemia já desde dezembro, janeiro, que ia acontecendo nos outros países, e também porque a maior parte do turismo que acontece em Vilanculo vem da Europa e das Américas, e logo em fevereiro começamos a ter cancelamentos. Portanto, antes de termos já casos ativos no país, ou na África, nós já estávamos a ter cancelamentos de todo o ano 2020. Portanto, todos que tinham feito reservas de março, abril, maio até dezembro de 2020 já estavam a cancelar em fevereiro. Entretanto, isto fez com que nós tivéssemos um passo à frente e percebêssemos que, afinal de contas, o impacto seria grande. Se olharmos para a Europa, que janeiro, fevereiro e março ainda não tinham ultrapassado a questão da pandemia, nós já sabíamos que nós não iríamos ultrapassar também em 3 meses, em 4 meses ou em 5 meses. Iria levar muito mais tempo. Foi por isso que, logo em março, tivemos a nossa reunião de emergência do setor do turismo, envolvendo os principais operadores turísticos, e alguns começaram a suspender os contratos, outros começaram a reduzir os custos, cortar despesas, mas a maior parte dos operadores turísticos optou por, portanto, primeiro, cancelar os contratos com os seus colaboradores, portanto, pagar indemnizações. Assinou-se acordos de pagamento de indemnização por 12 meses ou mais, em alguns casos, e fechar os hotéis por 6 meses. Foi a estratégia que encontramos, foi uma estratégia muito dura, mas estávamos num momento em que cada um tinha que pensar qual seria o melhor método para, após a pandemia passar e estabilizar, os hotéis, os operadores turísticos terem condições de reabrir e continuar com o mesmo atendimento, porque de nada valia forçar algo e depois entrar em falência ou entrar em crises piores. Então, teve que se tomar aqui medidas para que 6 meses depois pudéssemos reabrir. E foi o que aconteceu. Portanto, a partir de setembro, agosto, setembro, os hotéis começaram a reabrir de forma gradual, foram chamando de volta os colaboradores que eles achavam que podiam trazer de volta. Os que tinham 70 colaboradores já estavam a operar com 10, 15, portanto, colaboradores, e continuam até hoje, porque não há necessidade de ter um número elevado de colaboradores. Agora, nós estimamos também que para voltarmos a ter os mesmos números de colaboradores que os hotéis tinham, isto ainda vai levar mais 3 ou 4 anos, porque as empresas agora estão a aprender a trabalhar com menos staff, portanto, as pessoas vão ter que se adaptar, vão ter que encontrar outras formas de se enquadrar neste meio do turismo e não ficarem dependentes de serem chamados para integrar de novo os quadros das empresas onde estavam. Bem, ainda dentro dessa questão, indo para uma outra questão, né, que complementa, falou de setembro, que foi a altura em que foram aliviadas algumas medidas, se não me falha a memória, né? E, bom, estavam num momento crítico em que o turismo praticamente que não estava a acontecer e, de repente, são aliviadas medidas. Durante neste processo de reabertura, com certeza que houve novas medidas a adotar, né? Nós já estavam em um momento, vamos lá supor, de crise e de repente são obrigados a reabrir. São medidas que têm que ser tomadas. Tem que reforçar o material de higiene, falo exatamente de gel desinfetante, os outros produtos de higiene, né, para lavar as mãos e tudo mais, uma série de coisas, termômetros, são custos. E estamos a falar de um momento em que não havia rendimento, não havia lucro. Deve ter sido muito difícil
para estas instituições, para estas entidades voltar a abrir, não é? Pode Foi, partilhar connosco foi, como deve ter sido isto? Foi e continua a ser, porque aliado a isso tudo, aliado a essas despesas adicionais que tiveram que ser criadas, que tanto foi para criar condições de atender durante a pandemia, colocar álcool gel, desinfetar os quartos, desinfetar as mesas, manter o distanciamento, aliado a isso tudo, teve dois outros aspectos, que foi reduzir a capacidade, portanto, os hotéis que podiam acomodar 50 pessoas já não tinham como acomodar 50 pessoas, só podiam acomodar metade, 20, 25. Além disto, foi a redução, portanto, drástica dos preços. Portanto, os hotéis que cobravam 70 mil meticais por noite com tudo incluso, hoje estão a cobrar 18 mil meticais por noite com tudo incluso. Quando eu digo tudo incluso, estou a falar também dos transportes de barco, ida e volta para as ilhas. Os hotéis cobravam 15 mil por noite, estão a cobrar hoje 7 mil por noite. Quem cobrava 10 mil está a cobrar 4 mil. Portanto, esta redução também dos preços, aliado, portanto, a gastos adicionais que tiveram que ser feitos, acabou por dificultar portanto, a sobrevivência de muitos. Existem alguns hotéis que até hoje continuam encerrados, porque os seus donos, os seus acionistas ainda não conseguiram ultrapassar esta questão. Há hotéis que os seus investidores, acionistas, portanto, fizeram injeção de capital portanto, conseguirem manter abertos. Há outros que tiveram que ir buscar financiamento em outras instituições. Agora, há também que dizermos que durante o mês de outubro, novembro e dezembro, porque estávamos muito confinados nos 6 meses anteriores, as pessoas viajaram muito. E muita gente preferiu viajar para Vilanculo, primeiro porque é um destino distante, é um destino que era seguro, não tínhamos casos ativos de Covid, ou se tínhamos era um ou outro caso, então isso Pois, transmitia uma certa confiança e nós tivemos uma boa, portanto um bom número de turistas que escalou Vilanculo nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, mas depois, porque a situação da pandemia voltou-se a agravar no país e Vilanculo portanto, não sofreu este agravamento a nível de casos, mas os outros pontos ok. do país sofreram agravamento. Tomou-se novas medidas de prevenção, fechou-se as praias, começou-se, portanto, a criar outros protocolos que voltaram de novo a fazer com que o turismo parasse, portanto, o fluxo voltou a reduzir. E de lá para cá, temos estado a tentar sobreviver na medida do possível. Pois, é sobreviver mesmo a nível daqui da cidade de Maputo, consegue-se sentir bem a crise nos hotéis, não é? Estão praticamente vazios e é uma situação que ninguém nunca imaginou que pudéssemos passar com o Covid, a pandemia, veio mesmo destabilizar e olha, mas há uma coisa que eu acredito que aconteceu. Hum, houve, acho que nós todos descobrimos que é possível fazer turismo internamente, turismo doméstico. E, não sei, torna-se muito mais interessante. Quer dizer, no meio desta confusão toda, desta incerteza toda, também percebeu-se que é possível fazer turismo aqui e nós já valorizamos os nossos pontos turísticos, não é? Muita gente, por não poder ir para fora, fez viagens aqui dentro, né? E olha, o que eu queria saber é se acha que Moçambique está preparado para sobreviver do turismo doméstico. Bem, eu sou Acha que muito está preparado? realista quanto a este aspecto do turismo doméstico e eu diria que Moçambique não está preparado para sobreviver com turismo doméstico e nós fomos forçados a fazer turismo doméstico, não é porque gostamos de fazer turismo Sim. doméstico. Por natureza, nós gostamos daquilo que é importado e também mesmo o nosso turismo, É. o moçambicano prefere, portanto, ir para fora, fazer o turismo no Dubai, na Inglaterra, na África do Sul. Conseguimos ver isso semana sim, semana não, e até mesmo com pandemia, portanto, os cidadãos de Maputo e Matola sempre a irem para Nelspruit, mesmo tendo as Uhum. mesmas coisas em Maputo para comprar. Portanto, por natureza, nós gostamos daquilo que é importado, e provavelmente é assim em todo o mundo. Eu conheço, se calhar, um ou dois locais no mundo onde o turismo doméstico funciona. Um deles é os Estados Unidos da América,
porque os americanos criaram uma mentalidade dentro dos cidadãos, desde pequenos, de patriotismo e de amor para aquilo que é deles. Portanto, os americanos ensinam na escola mais sobre os Estados Unidos da América e os estados que estão lá rodeados, o Miami, Flórida, Califórnia, New México. Portanto, eles ensinam mais daquilo que eles têm do que do resto do mundo. E é por isso que muitas das vezes, quando tu perguntas a um americano, mesmo que ele esteja na escola, na faculdade, se tu perguntas a ele onde é que fica Moçambique, onde é que fica a África do Sul, onde é que fica a Tanzânia, onde é que fica um outro país, eles não conhecem, porque eles não aprendem isso na escola, eles aprendem muito daquilo que é deles. E é dos poucos países no mundo que o turismo doméstico funciona. Nós, infelizmente, não podemos contar muito com o turismo doméstico. Se calhar, mesmo depois fomos forçados durante a pandemia, e notou-se que depois que abriu-se um pouco as restrições, as pessoas voltaram de novo a voar para outros sítios, para o Dubai, para a Inglaterra, portanto, para fora de Moçambique. E não iria, portanto, dizer que estamos preparados para sobreviver do turismo doméstico, mas temos que continuar a apostar no nosso turismo doméstico, não só para nós, porque o turismo é troca de experiência, o turismo é querer conhecer novas culturas, o turismo é querer conhecer novos povos, novas tradições. Portanto, se eu já conheço aquilo que é meu, é claro que nos meus tempos livres irei optar por ir para a Grécia, irei optar por ir para as Maldivas, para a Tailândia, para a Indonésia e conhecer outros povos, da mesma forma que eles vêm a Moçambique para conhecer aquilo que são as nossas tradições, cultura, história. Portanto, não podemos ficar convencidos de que vamos, portanto, sobreviver com o turismo doméstico. Temos que apostar no turismo doméstico, que é para que os moçambicanos também tenham as mesmas oportunidades que todos os outros, de conhecer o país, de viajar, e, por exemplo, alguém do norte que quer vir ao sul, conhecer as tradições do sul, ou do sul quer ir ao norte conhecer as tradições. Somos um povo muito, muito misturado, com tradições muito distintas. O que acontece no norte é completamente diferente do que acontece no sul. Os pratos, a gastronomia é totalmente diferente, os vestes são diferentes. Portanto, é bom viajarmos dentro do país, mas não podemos ficar convencidos de que o turismo doméstico vai pagar as contas. Portanto, nós precisamos de ter turistas internacionais para fazer com que a nossa economia também continue a crescer. Agora, há que pensar aqui do turismo como também algo que se exporte. Da mesma forma que nós exportamos a agricultura, portanto, os produtos agrícolas, da mesma forma que nós exportamos o alumínio, exportamos o gás, a diferença é que nestes produtos o produto sai do país e a divisa entra no país. Portanto, é feita a transferência do produto para o país que quer comprar e este país, portanto, faz o pagamento em dólares da divisa que vem a Moçambique. No turismo, estes países é que vêm para Moçambique, vivem, convivem, deixam as divisas aqui e a única coisa que eles levam, portanto, é a recordação, é a experiência. Portanto, mas também estamos a exportar sem tirar aquilo que é nosso. Estamos a exportar a nossa história, a nossa tradição, a nossa cultura, os nossos hábitos. Portanto, é a experiência que nós entregamos para os outros povos. Portanto, estamos a exportar o turismo, mas sem tirar nada do país. Mas então, assim, não acha que é necessário, bom, na tentativa de tornar o turismo doméstico sustentável, criar uma mentalidade dos moçambicanos a valorizarem o que é deles, o que é nosso, e a incutir que o turismo interno é muito interessante, vale a pena, e se calhar dessa maneira possamos tornar o turismo doméstico sustentável? Não acha que falta este trabalho de incentivo, de mostrar que é Falta, possível? falta esse trabalho, mas esse trabalho começa nas escolas. Este trabalho chama-se patriotismo. Portanto, é algo que nós devemos começar a plantar hoje para colhermos daqui a 20 anos. Não é algo que nós vamos plantar hoje e vamos colher daqui a 1, 2 ou 3 anos. Por mais que a gente aposte no turismo doméstico, se a nossa educação, desde pequeno, ser para valorizar, portanto, a importação, ser para valorizar aquilo que é externo e não sermos patrióticos, não termos amor à nossa terra, não termos amor à nossa cultura, está claro que nem daqui a 20 anos nós vamos usufruir daquilo que é o nosso turismo, porque a vontade não vai estar lá. Portanto, é importante que desde pequeno a gente ensine aos nossos filhos, desde pequeno a gente ensine nas nossas escolas
que o que é nosso tem valor. Portanto, a partir do momento que nós gostarmos mais da nossa bandeira do que da bandeira da África do Sul, ou de Portugal, ou dos Estados Unidos, aí sim estaremos a valorizar aquilo que é nosso. Agora, posso dar um exemplo muito claro. Os clubes de futebol. Portanto, eu consigo perceber que há mais moçambicanos a apoiar clubes de futebol, portanto, fora de Moçambique, e não clubes moçambicanos. Portanto, há aqui que entendermos que há uma valorização daquilo que é externo do que daquilo que é interno. Agora, o trabalho tem de ser conjunto, tem de haver um esforço dos clubes locais de se organizarem para que sejam atrativos também para nós, os locais, para nós querermos, e ao mesmo tempo tem de haver este gosto das pessoas de querer serem patriotas e quererem preferir aquilo que é nosso em detrimento daquilo que vem dos outros países. Então, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que tem que começar nas escolas, começarmos a valorizar as nossas culturas nas escolas, ensinarmos, e os operadores turísticos devem sim também continuar a apostar no turismo doméstico, fazer mais marketing, haver preços acessíveis para os moçambicanos, preços Eu ia falar acessíveis, disso por exemplo, mesmo. para os estrangeiros que vivem no país. Felizmente, em Vilanculo, os hotéis têm dois preços, portanto, há preços para moçambicanos e todos portanto, os expatriados que vivem dentro do país e têm DIR, portanto, estão legalmente dentro do país, apresentam o DIR, e os moçambicanos também que, portanto, têm o bilhete de identidade moçambicano, esses todos têm a opção de obter preços especiais. E, portanto, os que vêm de fora, os estrangeiros, né, acabam pagando o preço tabelado sem desconto. Portanto, há aqui que haver esses pacotes atrativos que incentivem também os moçambicanos a viajar dentro do país. Mas também, Chelsea, é preciso percebermos que, olha, por mais que tu queiras hoje sair de Maputo a Vilanculo, são 10 horas de tempo de carro e não tens a opção de voar pela LAM, porque a nossa companhia aérea não consegue manter os voos com frequência para Vilanculo, mas nós temos voos todos os dias de Joanesburgo para Vilanculo. Então as pessoas depois vão dizer, mas Vilanculo é um destino turístico onde vão muitos estrangeiros. Vão estrangeiros porque as companhias estrangeiras estão a apostar no destino, e a nossa companhia de bandeira, que é a LAM, não aposta no destino. Então as pessoas vão ficar com preguiça de conduzir 10 horas de tempo de carro É para bem vir a longe. Vilanculo. É muito Pois. distante. E depois ter É. que passar por Xai-Xai, Maxixe, Massinga, quer dizer, aquelas vilas todas, correr o risco de atropelar crianças que estão a sair das escolas, ou um cabrito na estrada. Portanto, isto tudo acaba sendo arriscado, tendo em conta que, portanto, temos mais de 20 roadblocks de polícias de trânsito que acabam mandando parar e fazem com que a viagem leve mais tempo. Portanto, isto tudo acaba, portanto, desanimando o turista nacional, que opta por pagar um bilhete de avião de Maputo para um outro país. Yeah. É. Mas então fica aí um TPC para vocês que estão nesta área de trabalharem as nossas mentes, porque sim, concordo consigo, começar nas escolas, sim, mas e os adultos que já estão na zona de conforto e o turismo para eles é fora de Moçambique? Estas pessoas também precisam de incentivo, não é? Eh, Acho que há esta necessidade, ou há a necessidade de levarem este TPC, do mesmo jeito que há palestras motivacionais para outras áreas. Por exemplo, hoje eu estive na reunião de alto nível preparada pela Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, e que falamos acerca do emprego. Portanto, há que também haver estes fóruns para o turismo, se calhar aí cada vez mais os adultos ficam sensibilizados, não acha? Sim, há que haver fóruns próprios, há que também tirar simplesmente do papel o turismo como um setor prioritário. O governo atribuiu o turismo como um setor prioritário, mas há muitas ações que são feitas, portanto, por outros setores transversais, outros setores que complementam o turismo, como a aviação civil, como o Ministério do Interior, que agravam sempre os vistos de entrada, como, portanto, a polícia, a nossa polícia, a PRM, que complica os turistas, os viajantes nacionais nas nossas estradas. Portanto, tudo isto
acaba afetando o turismo. Por mais que nós do setor do turismo queiramos fazer com que ele funcione, se os outros setores que complementam o turismo não funcionarem, então torna-se difícil. É o mesmo que dizer que, ok, está aqui a terra, podes fazer agricultura, mas depois não te dou energia, não te dou as sementes, não te dou as águas e nem podes Exato. comprar. Então, isto torna-se difícil e nós temos que começar a levar mais a sério o turismo, temos que começar a perceber que qualquer decisão que nós tomamos na aviação civil vai afetar o turismo, qualquer decisão que nós tomamos, portanto, nas nossas estradas, de aumentar roadblocks, mandarmos parar os viajantes a cada 20 quilómetros, vai afetar a vontade do turista nacional querer viajar. Portanto, isto tudo acaba dificultando. É necessário haver um trabalho conjunto. Nós, do setor do turismo, temos feito um grande esforço e agora, mais do que nunca, consigo perceber esse esforço quando estou nos encontros da CTA, porque consigo ver que, afinal de contas, portanto, os aspectos todos estão a ser levantados e estamos a questionar porquê, não é? Agora, olha, vamos começar a colocar portagens em todo o país. O viajante que quiser sair de Maputo para Cabo Delgado a fazer turismo de carro, quanto é que vai pagar em portagens? Não É só este verdade. viajante para o turismo, um camionista que quiser sair de Maputo para ir descarregar uma mercadoria em Cabo Delgado vai gastar no mínimo 20 mil meticais em portagem. Portanto, o preço do produto vai tornar mais caro. Tornando mais caro o preço do produto, automaticamente os preços dos produtos nos operadores turísticos, nos hotéis, nos restaurantes também vão subir. Portanto, nós temos que ter um plano estratégico se realmente Pois. quisermos que o turismo funcione. É preciso fazer com que todos os outros setores acabem, portanto, complementando a indústria hoteleira. É verdade, é mesmo complicado. Estou a lembrar-me agora, 2 semanas eu fui a Ponta Dor, e para quem está a vir, por exemplo, da Matola, aí para Ponta Dor são 3 portagens. Ponta Dor são aqui 2 horas apenas, mas conseguimos passar três Imagina, portagens. Yeah. Chelsea, imagina agora quem estiver em Marrakech e quiser ir a Ponta de Ouro. Vamos ter mais uma ou duas portagens de Marrakech a Maputo. Sim, Portanto, estamos sim. a falar de quase quatro ou cinco portagens. A pessoa que está em Marrakech, a pessoa que estiver em Xai-Xai e quiser ir a Ponta de Ouro, estamos a falar de cinco, seis portagens. Portanto, torna as coisas muito mais complicadas. É verdade, está aqui a Yara Anice a dizer as passagens para fora conseguem ser mais acessíveis em relação a diferentes pontos em Moçambique. Tá mesmo tudo complicado para nós aqui dentro. Acho que é uma batalha muito forte esta de incutir em nós a valorização do turismo doméstico. Mas já acredito que com um trabalho com energia, com dedicação, foco, com fé, acho que chegamos lá, né? Não daqui a 2, nem 3, 5 anos, mas um dia Vamos, acho que vamos chegamos lá. continuar, vamos Uhum. continuar a bater as portas, vamos continuar a esperar portanto, os nossos governantes, os nossos ministros, os nossos governadores, que cada vez mais consigam perceber isso. E é claro que nos próximos anos vamos ter, portanto, ministros mais jovens, governadores mais jovens que se calhar passaram por essa experiência e estarão aptos de entender estas mudanças que terão que acontecer. Portanto, é um processo que leva o seu tempo. Podemos sim acelerar se fôssemos mais dinâmicos, ou vamos deixar com que portanto, a transformação, o processo normal leve o seu tempo de 4, 5, 6 anos até conseguirmos com que as mudanças aconteçam. Nós não Pois. podemos olhar, por exemplo, para a Ethiopian Airlines como uma concorrente, porque se a Ethiopian Airlines está dentro do país, vai pagar os impostos no país, vai empregar os moçambicanos, vai voar pelo país. Portanto, não podemos olhar como uma concorrência. Vamos, por exemplo, imaginar aquilo que aconteceu quando a MCL era a única operadora portanto, o governo trouxe a Vodacom e mais tarde trouxe a Movitel. Hoje conseguimos falar de borla, hoje conseguimos ter megabytes de borla, conseguimos ter mais acessibilidade de telefones, mais acessibilidade de internet, de rede. Portanto, isto tende a acontecer um pouco pelo país, a nível do setor de transportes, a nível do setor portanto, de acomodação. Quanto mais concorrência nós tivermos, melhor vai ser para o turismo e melhor vai ser para todos os outros cidadãos. Muito bem, muito bem. Quero lembrar a todos que podem colocar questões. Estamos aqui a conversar, então fiquem à vontade para colocar questões, comentários.
e etc. E assim consegue prever o turismo como era antes da pandemia? Era uma maravilha. Antes da, antes da pandemia portanto, era tudo muito bom. Nós tínhamos 2 voos de Joanesburgo para Vilanculo por dia. Lembro-me que estávamos a negociar para começar também o voo de Cape Town, Vilanculo. Tínhamos o acordo já com a Ethiopian Airlines para começar a voar para Vilanculo também todos os dias. Tínhamos a LAM que voava para Vilanculo. Portanto, estávamos aqui num bom momento em crescimento e os números, como eu mencionei logo no início da entrevista, portanto, 2018 subimos, em 2017 estávamos com 36 milhões de meticais de contribuição para o Estado, em 2018 subiu para 94 milhões, em 2019 subiu para 111 milhões, portanto, esses números acabam refletindo aquilo que era. O nível de emprego em Vilanculo estava em alta, portanto, diria eu que os jovens de Vilanculo todos já tinham emprego e até estavam a vir jovens de fora para serem, portanto, para trabalharem nos hotéis, nos restaurantes, nos transportadores, nos guias turísticos. Portanto, se o número do turismo continuasse a aumentar, portanto, o que iria acontecer era que jovens de outros pontos do país iriam se deslocar a Vilanculo portanto, conseguir o seu sustento, conseguir um emprego e conseguir trabalhar. Portanto, eram bons momentos, mas infelizmente temos que nos adaptar, temos que entender estas questões. Sabemos que vamos levar mais algum tempo a voltar àquela normalidade, pode ser mais 2, 3 anos, mas é mesmo aí onde nós começamos a trazer estas competições como o africano de futebol de praia portanto, as outras competições que nós queremos trazer para rapidamente devolvermos portanto, aquela energia que Vilanculo tinha, aquela positividade toda, porque sabemos que, por exemplo, num campeonato da africano de futebol de praia, vem 14, 15, 16 delegações, cada delegação vem com a sua imprensa, vai noticiar para o seu país, para o Marrocos, para a Argélia, para o Egito, para Senegal, vai noticiar Moçambique, vai noticiar Vilanculo. Temos os próprios atletas que têm milhares ou milhões de seguidores nas redes sociais e eles, ao postarem uma foto de Vilanculo, das praias do Bazaruto, automaticamente os seus seguidores nas redes sociais vão querer também conhecer Vilanculo, vão querer também conhecer Moçambique. Portanto, eu penso que estes eventos também devem começar a ser levados mais a sério, não só por nós, os promotores, mas sim pelo governo todo, no seu todo, e fazer também perceber que estes eventos vão, de certa forma, mostrar que Moçambique não é só aquilo que estamos a acompanhar nas redes sociais sobre os ataques terroristas em Cabo Delgado, e que há também pontos do país em que há paz, há também pontos do país em que a vida está a decorrer de forma normal. Porque hoje em dia, quando um turista vai para uma agência de viagem e quer voar para Moçambique, a primeira coisa que encontra como informação é que é um país de risco e está em guerra. Portanto, temos muitos cancelamentos desta natureza e nós precisamos de trabalhar duros para convencer de que não é tudo aquilo como está a parecer, apesar de que sim, o povo de Cabo Delgado tem estado a passar por situações difíceis, mas temos que continuar a trabalhar para que tenhamos força também de apoiar a eles. Sim, e esse é um problema de muito tempo, porque muitos estrangeiros, quando pesquisam Moçambique, estão a ver pobreza. Tipo, pobreza e pobreza. Eles não conseguem mostrar a cidade de Maputo, não conseguem mostrar os prédios que nós temos, não conseguem mostrar as infraestruturas que nós temos e ficamos reconhecidos como verdadeiramente um país pobre, que não há nada de especial. Então, este problema de Cabo Delgado só veio a piorar esta imagem que se cria a nível internacional, não é? E olha, eu estava aqui a pensar assim, eh, não, é difícil prever um turismo como era antes da pandemia, mas eu acho que daqui a uns anos, pelo menos, não sei, vamos lá, supor, quando a pandemia passar, ou se nós conseguirmos viver com este vírus, eu não sei,
E se forem libertas as fronteiras e tudo mais, eu acredito que aí o turismo vai estar em alta, acho que 2 vezes mais. Porque estamos todos confinados, estamos todos fechados, ninguém pode viajar. Quer dizer, nós ainda aqui conseguimos fazer muitas coisas, mas há países em que o lockdown é sério, é lockdown mesmo. Então, acho que quando houver assim alguma estabilidade, mesmo que seja para conviver com este vírus, o turismo vai fazer um Chelsea, upgrade dos bons. a, a estabilidade cria-se, a estabilidade cria-se. Eu sempre digo isso e tenho dito que a pandemia deu uma oportunidade a Moçambique para se colocar no mundo a nível do turismo, porque nós antes estávamos a correr atrás do México, atrás das Maldivas, atrás da Tailândia, atrás de outros destinos que são destinos top no mundo. Com a pandemia, todos voltamos à estaca zero e estávamos a partir em pé de igualdade, portanto, para conquistar os turistas do mundo inteiro, porque os turistas começaram a procurar por locais seguros, locais estáveis, locais atrativos e que transmitissem a eles esta segurança. E nós temos uma particularidade muito boa, que o nosso turismo em Moçambique não é um turismo de massa, é um turismo muito seletivo, é um turismo em que não há enchentes como na Tailândia, não há enchentes como em Uhum. outras praias do mundo. Agora, Ok. era importante que nós dessemos passos para nos afirmarmos como um destino seguro, como um destino tranquilo, como um destino que quer ter os turistas. Uma das estratégias podia ser, por exemplo, dizermos que, olha, nos próximos 6 meses, o visto de entrada, em vez de custar US$ 50, vai custar US$ 20. A outra que podíamos já estar a fazer agora, que é sabemos que há vários povos no mundo que estão a ser vacinados e nós podíamos emitir um comunicado internacional a dizer, olha, todo cidadão que já foi vacinado apresenta o cartão de vacina, entra no país sem precisar de fazer testes de Covid. Portanto, há aqui estratégias que devem ser desenhadas porque as pessoas querem viajar e quem já Uhum. apanhou, por exemplo, uma vacina, não precisa de fazer um teste de Covid. Ele já está quer dizer, temos que manter sim as medidas de prevenção, temos que manter o distanciamento, vamos ter que continuar a usar as máscaras, mas podíamos facilitar, por exemplo, para quem já deu um passo em torno da vacina, em torno de outras medidas de prevenção. Nós, no setor do turismo, o Ministério do Turismo, com o Ministério da Saúde, criou o selo Limpo e Seguro, portanto, é um selo em que há uma inspeção que é feita nos operadores turísticos para verificar se as mesas estão distantes, se há álcool gel, pontos de álcool gel em vários cantos, para verificar se há distanciamento, se há limpezas, portanto, com desinfetante, portanto, tudo em torno de transmitir esta segurança do selo limpo e seguro. Portanto, a partir do momento que tu dizes que este operador turístico tem condições, está a cumprir com os protocolos sanitários, eu penso que pode-se deixar com que o operador funcione à vontade. Agora, de repente surgem decisões que temos que manter as piscinas fechadas, temos que manter as praias fechadas, temos que manter isto fechado e aquilo fechado. Então, estamos a criar condições e gastamos dinheiro para criar estas condições e ao mesmo tempo estás a dizer que não podes usar mesmo tendo as condições. Nós temos que perceber o quanto antes que vamos ter que viver com a pandemia por mais tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Agora, temos que nos adaptar e, como eu dizia no início, os países que rapidamente se adaptarem e se abrirem para o turismo, mesmo com a pandemia, mantendo as medidas de prevenção, portanto, estes países vão se posicionar melhor no setor do turismo. Mas, muito obrigada, Yacine. Deixa eu só ler aqui um comentário do Ginaldo Galdino, que diz: cada um com o seu dilema. Para mim, turista de fora, é às vezes desestimulante ter que pagar uma outra tarifa em relação aos locais, tendo em vista que o atual câmbio está muito desfavorável. Ok. Bom, não vejo aqui questões. Não há questões, por favor, ainda temos alguns minutos. Quem tiver alguma questão, alguma inquietação, este é o momento. Mas também não houver, não tem problema. Dito que esta conversa foi suficientemente boa e supriu, se calhar, alguma necessidade de ouvir esta experiência com relação ao Covid e ao turismo.
neste tempo. E olha, assim, só me resta agradecer por este momento. Penso que no futuro próximo podemos ver um turismo com algumas etapas ultrapassadas, alguns obstáculos ultrapassados e bom, eu apoio a valorização do turismo doméstico e vou continuar a apoiar e liderar pelo exemplo. Quando eu puder, sempre que eu puder, fazer turismo doméstico, fazer turismo doméstico uma prioridade, não é? Primeiro aqui, Tudo depois lá começa, fora. tudo começa com um passo. Se a Chelsea começar a fazer turismo doméstico e cada vez que fazer o turismo doméstico começar a postar nas redes sociais, se por exemplo for a Chimoio, subir o Monte Cabeça de Velho ou o Monte Binga, postar, quer dizer, as imagens daquilo que são os nossos atrativos começarem a circular cada vez mais, eu penso que sim, vai ajudar. Nas nossas escolas temos que começar também a incentivar a valorização local, porque, porque ajuda, né? O turismo doméstico vai sempre ajudar a economia vai circular internamente, não restam dúvidas, mas há um trabalho enorme que tem de ser feito e começa com cada um de nós. Portanto, é preciso viajarmos, é preciso apostarmos. E é preciso ser muito resiliente, portanto, para ter vontade de viajar pelo país. Uhum. Pois, pois. Surgiu uma questão, acho que podemos ver, do Totó Faustino, que diz o que o pessoal do turismo tem feito, acho que é para melhorar o turismo nesta fase da pandemia. Olha, nós temos feito tudo o que é possível fazer. Temos reduzido os preços, temos criado condições, manter o distanciamento, medição de temperaturas, álcool gel, portanto, tudo aquilo que é possível fazer para transmitir a segurança do turista, os operadores turísticos têm feito. Mas é como eu disse, tem de vir acompanhado de outras decisões que também incentivam o turista a querer vir. Pois. Por exemplo, a Chelsea neste momento não iria querer vir a Vilanculo porque mesmo que o país tenha só 850 casos ativos hoje, ainda não estamos permitidos usar as nossas praias. Portanto, são situações que também desencorajam e desanimam um turista. Por que que iria a Pois. Vilanculo? Pagar para ficar num hotel e não poder, por exemplo, usar a praia. E quando tu olhas para a praia, não tens nem 5 pessoas na praia, mas os nossos chapas estão com 20 pessoas, todas elas aglomeradas, os nossos mercados, portanto, é aquilo que eu disse, nós temos de perceber melhor o impacto que o turismo traz para a nossa economia, para depois começarmos a tomar decisões mais concretas e mais benéficas para o setor do turismo, porque ele, de certa forma, acaba favorecendo toda a cadeia de valores, acaba favorecendo a agricultura, o setor dos Uhum. transportes, os comerciantes, as bombas de combustível, portanto, todos os outros setores acabam ganhando. Os alfaiates que fazem vestuários de capulana, camisas, vestidos, bonés, portanto, os escultores que fazem as esculturas todas, os pintores, todos estes acabam, de certa forma, conseguindo vender uma e outra coisa para o turista. Ah, pois é. Bom, muito obrigada, Yassine. Espero contar consigo mais vezes para mais fóruns destes, se calhar para falar de outros projetos, não só de turismo. E, bom, muito obrigada. Obrigada a todos também que estiveram aqui a acompanhar esta conversa, este live. E próximo mês temos mais live. E assim, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer e até a próxima. Obrigado a todos Tá. também que nos acompanharam e contribuíram aqui com algumas mensagens e algumas ideias. E penso que foi um bom momento. Obrigado. Obrigada, então, uma boa noite para todos e até próximo mês. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau.